Eu gostaria de ler nessa noite, irmãos, Colossenses, capítulo 3, verso 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos curvar nossa cabeça e fazer uma breve oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos hinos entoados nessa noite. Te agradecemos pelo Senhor estar presente aqui, Pai. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra, Santo, os nossos corações, Santo, para que nós possamos compreender a Tua mensagem, Santo. Fala conosco através da Tua palavra. Assim, Senhor, nós te pedimos o Teu nome santo e precioso. Amém. Amém, igreja. A cidade de Colossos, a carta que foi endereçada aos colossenses que viviam na cidade de Colosso. Colosso ficava na Ásia Menor, mais especificamente numa região que chamava Frígia, onde hoje é localizada a Turquia. De todas as igrejas que Paulo enviou as cartas, talvez a igreja que estivesse na cidade mais insignificante seria a igreja de Colossos. Colossos ela estava a menos de 20 quilômetros de outras duas importantes cidades, que eram as cidades de Laodiceia e Hierápolis. A história da igreja e também da cidade de Colosso é muito importante para a nossa reflexão de hoje. Sabem por quê? Provavelmente, poucos anos depois que Paulo enviou essa carta à igreja de Colosso, a cidade foi inteiramente destruída por um terremoto. Junto com ela foi também a igreja de que estava em Colosso. Hoje a gente só encontra naquela região as ruínas do que provavelmente seria a cidade de Colosso. Isso vai nos levar à seguinte pergunta: será que os irmãos de Colosso tiveram tempo para se arrepender dos pecados apontados por Paulo e mudar a sua forma de vida, o seu comportamento antes da destruição de Colosso? E essa reflexão nós podemos trazer para hoje. Será que nós, ao lermos a carta de Colossenses, nós ficamos atentos a tudo que Paulo falou aos colossenses que nós praticamos nos dias atuais? Paulo vai escrever essa carta para a igreja de Colosso, apesar de quando Paulo escreveu essa carta, Paulo não tinha ido ainda à igreja de Colosso, mas Paulo sabia que os colossenses amavam o Senhor, mas havia algo acontecendo nessa igreja. Alguns dos colossenses haviam pervertido os mandamentos de Cristo.
Os cristãos, eles vinham do judaísmo, daquela região havia sido um assentamento de cerca de 2.000 famílias de judeus que haviam migrado para aquela região. Provavelmente tinham muitos judeus que haviam se convertido, e esses judeus, eles queriam colocar as práticas do judaísmo dentro da igreja. Os que vinham das religiões gregas, eles traziam consigo toda a crença que eles tinham em magia, em numerologia, em filosofia grega, de tal forma que Paulo, ele fica preocupado se aquelas pessoas que estavam praticando o culto, estavam adorando ao Senhor, tinham se convertido, se elas realmente conseguiriam identificar qual que era o real significado da vida cristã. E isso vai continuar sendo um problema nos dias atuais. Por quê? Nós temos pessoas que vão vir para a igreja, cada um de nós aqui presentes, cada um chegou aqui com a bagagem mais diferente possível um do outro. Alguns vão nascer do berço evangélico, outros nasceram na denominação pentecostal, outros nasceram na denominação batista, outros ainda não tiveram uma denominação específica. Outros vieram de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, e por aí vai. Alguns de nós vão ter estudado bastante, outros não sabem nem ler. Temos pessoas de diferentes classes sociais dentro da igreja, de todas as cores, temos pessoas de todos os tipos aqui dentro. Se perguntarmos para cada um de vocês o que significa ser cristão, eu tenho certeza de que cada um vai dar uma visão diferente, vai ter uma visão diferente. Para cada um, o Evangelho de Cristo significa uma coisa diferente. Da mesma forma, se eu começar a falar o meu ponto de vista sobre o que é ser um cristão, vai ser diferente, por exemplo, do que o meu pai pensa, do que minha irmã, do que o meu tio, que vai ser completamente, talvez, do que o irmão Toninho pensa do que é ser cristão. Apesar de ser diferente em pensamentos, nós vamos ter, algumas pessoas vão conseguir formar grupos com ideias diferentes. E outros vão interpretar de outra forma. E com isso, começam a surgir grupos dentro da igreja. As pessoas começam a se dividir, mas isso não é o principal. Você sabe o que acaba acontecendo? Começam a surgir fofocas e contendas entre esses grupos. Por quê? Porque se uma pessoa pensa diferente do que eu penso, eu posso começar a pensar mal da outra pessoa, porque a minha visão do que é ser cristão pode ser diferente da outra pessoa, do outro grupo. Qual foi a última vez que eu julguei um dos meus irmãos dentro da igreja? Que dia da semana que talvez eu tenha pensado, fulano de tal faz isso na igreja para aparecer? Quando foi a última vez que eu falei com aquela pessoa que eu não suporto dentro da igreja? Pode ser dentro ou fora da igreja, algum cristão de outra denominação. Alguns vão dizer, essa pessoa não está fazendo o melhor para Deus, porque eu sei fazer o melhor para Deus e aquela pessoa não sabe. E é dessa forma que começam a surgir divisões dentro da igreja, começam a surgir heresias dentro da igreja.
Por quê? Porque as pessoas que tendem a ter o mesmo pensamento, elas tendem a se agrupar em grupos diferentes e vão ter a sua própria interpretação, e assim surgem as divisões. E essas mesmas coisas estavam acontecendo na igreja de Colossenses. Cada um dos grupos achava que conhecia mais a Deus por causa da sua bagagem que eles tinham. Paulo vai então descrever na carta dos Colossenses, ele vai escrever essa carta justamente para combater esses tipos de rebeliões que estavam acontecendo dentro da igreja. Se vocês lerem a carta dos Colossenses, vocês vão conseguir identificar algumas coisas que eu deixei anotado aqui, que ele vai começar dizendo lá no capítulo 1, vocês são um corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. É Cristo quem comanda a igreja, é Cristo que deve mostrar a direção para vocês seguirem. Vocês eram inimigos de Deus, mas agora todos fazem parte do mesmo corpo. Em um corpo, cada membro tem a sua função específica. Se um corpo começar um dedo querer brigar com o outro, você não vai ter governo da sua mão. Se um olho achar ser mais bonito do que o outro, os dois não vão apontar para a mesma direção e você não vai conseguir enxergar da mesma forma. Portanto, cada parte do corpo de Cristo é útil. No capítulo 2 de Colossenses, Paulo vai dizer aos Colossenses: Colossenses, não fiquem um julgando o outro pelo que o irmão está fazendo, pelo que ele está comendo, bebendo, nem fique verificando se o irmão está seguindo as regras, como não toque, não manuseie, não faça isso. Por quê? Porque no judaísmo, o judaísmo vinha com toda essa bagagem de não pode isso, não pode aquilo. Mas Cristo havia abolido essas regras, por quê? Porque quando você vive para Cristo, você tira toda essa bagagem, essa carga religiosa, e você não faz porque não pode, você não faz porque não é permitido, você não faz porque o pastor está falando para você, vai ficar sabendo do que você está fazendo, mas você faz. O que você faz, você sempre pensa, será que com isso eu estou glorificando ou não o nome do Senhor? Será que o que eu estou fazendo vai fazer o meu irmão pecar? Quando você tem essa noção, quando você aprende isso na sua vida, o cristianismo ele começa a se tornar leve, ele começa a se tornar, ele retira toda a carga pesada, toda a tradição. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e me falou: o que você canta para Deus não passa do teto da igreja. Eu respondi a essa pessoa da seguinte forma: quem é você para julgar o que eu faço para Deus? Eu sei que muitos aqui podem talvez achar que eu sou inteligente, intelectual, posso ter atingido um status aí de estudioso. Eu sei também que muitas das vezes eu não sou a pessoa mais sociável do mundo. Isso daí faz um pouco de parte da minha característica, mas eu vou contar para vocês qual que é a realidade da minha vida. Eu considero todo o conhecimento acadêmico que eu tenho, todo o diploma, toda a minha carreira, todos os artigos que eu publico, todo esse conhecimento eu considero como sendo esterco para esse mundo. Quando eu olho para a minha vida, quando eu me olho de frente para o espelho, eu vejo alguma pessoa que rasgou os mandamentos de Deus todos os dias, que todos os dias está pecando, está falhando, que nunca mereceu nada do que eu recebi. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a sombra dos meus pecados, mas mesmo eu estando perdido, mesmo eu estando caminhando convictamente para o inferno,
o Senhor Jesus me salvou. Não porque eu merecia, não porque eu fiz alguma coisa excelente para Deus, de tal forma que Deus olhou para mim e falou assim: o Elisan ele é mais especial do que os outros, eu vou tomar ele para mim. Não, foi por misericórdia. Ele deu a sua vida e eu fui salvo pela remissão dos pecados na cruz, dos meus pecados na cruz. Então, sempre que eu começo a pensar mal de outra pessoa, eu penso: quem sou eu para dizer se aquela pessoa está fazendo algo bom ou não para Deus? Quem somos nós? Quem é você? Nós não podemos julgar, isso está tudo na mão do Senhor Jesus. O que nós podemos fazer é orar pelas pessoas que a gente considera que elas não estão no caminho correto. O que nós podemos fazer é dizer: Senhor, olha, abre os olhos espirituais para que aquela pessoa possa ver da mesma forma que eu vejo. Por mais que você seja uma pessoa boa, quando você morrer, alguns vão sentir falta de você por um tempo. Talvez dure um ano, 2, 3. Mais alguns anos, poucas pessoas vão lembrar do seu nome. Se a gente estender isso para 20, 30 anos, praticamente ninguém vai te lembrar de você. Se passarem então décadas, provavelmente nunca mais o seu nome vai ser lembrado nessa terra. Então, não há diferença entre você, não há diferença entre ninguém aqui na igreja. Todos somos iguais aos pés do Senhor Jesus. A única diferença que nos difere do resto do mundo, é que nós temos a certeza que, ao fecharmos os nossos olhos aqui na terra, a nossa vida não continua, não acaba, mas ela continua eternamente. Nós temos uma certeza de vida eterna, de viver eternamente. Então, mesmo que as pessoas não lembrem de mim aqui nessa terra, eu tenho certeza que eu estarei vivo com Cristo em glória. Portanto, quando você entende que o verdadeiro Evangelho de Cristo é a sua vida, é o que você faz, é o que você pratica, é viver para o Senhor, você deixa de olhar para o que o seu irmão está fazendo e começa a focar em Cristo, em focar no Senhor Jesus. Você começa a ver o mundo da mesma forma que os apóstolos viam, que Paulo via, que os verdadeiros cristãos veem. Paulo vai dizer assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo cita essas coisas porque a gente traz essas coisas conosco no mundo. Então, Paulo está dizendo para os colossenses, vocês sabem que a partir do momento que vocês aceitaram o Senhor, que vocês creram no Senhor, essas coisas que vocês trouxeram do mundo, elas já deveriam estar mortas. Por isso ele usa a palavra façam morrer. Em outras Bíblias, alguém aí pode ter uma Bíblia que está escrito mortifiquem. Ou seja, essas coisas que vocês praticavam no passado, tais como imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, essas coisas já ficaram para trás.
E ele complementa isso dizendo: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Paulo sabe que os colossenses amam ao Senhor. Paulo começa a sua carta dizendo: eu sei que vocês amam ao Senhor. Então ele está dizendo: se alguém ainda está praticando essas coisas, saibam que essas já têm que estar enterradas, elas têm que estar mortas, vocês nasceram para Cristo. Você precisa enterrar isso, por quê? Porque essas coisas não podem fazer parte de um cristão. Deus destrói o ímpio por causa disso. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo não diz apenas isso. Ele vai dizer: mas agora abandone todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Ele separa. Por que Paulo fez essa separação? Paulo faz essa separação porque essas outras coisas, elas vieram após os colossenses terem se convertido. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Qual foi a última vez que eu fiquei irado por alguma coisa que aconteceu dentro da igreja? Alguém quis mudar algo, eu fiquei irado? Não. No judaísmo, era obrigado a fazer isso, nós tínhamos que fazer essa festa. Se a igreja não fizer, eu vou ficar irado. Qual foi a última noite que eu pensei: se eu pudesse, eu pegava aquele irmão ou aquela irmã, eu ia apertar o pescoço dela hoje? Quando eu fiquei indignado por alguma coisa que o meu irmão fez? Qual foi a última vez que eu pratiquei o mal contra alguém que está aqui? Será que nessa semana, durante o decorrer dessa semana, eu falei mal de algum dos meus irmãos? Quando Paulo diz linguagem indecente no falar, o termo original no grego dessa palavra, ele foi escrito apenas uma vez em todo o Novo Testamento. E essa palavra não significa somente usar palavras de baixo calão, falar palavrões, tá? Esse termo não significava apenas isso, mas também significava falar de uma maneira pejorativa de outra pessoa. Paulo estava dizendo: quando que foi a última vez que você colocou apelido em outro irmão? Você falou de uma maneira pejorativa de outra pessoa. Eu vou na igreja, mas aquela coisa eu não vou cumprimentar, né? Aquela pessoa. Paulo vai dizer ainda: não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo está dizendo: irmãos colossenses, não mintam uns aos outros, não mentem. Se você é um corpo só em Cristo, por que um vai falar mentira para o outro? Por que o coração vai falar mentira para outro órgão? Vai falar: vou mandar sangue. Não mandei dessa vez. Se um corpo funciona sem mentiras, sem um falar mal do outro, funciona sem divisões. Um atleta correndo a carreira, agora a gente está na Olimpíada, um atleta que faz a prova de atletismo, por acaso a mão consegue chegar antes do pé dele, na linha de chegada?
No final, o que vai contar? Se o corpo inteiro dele atravessou. Se o corpo chegou, nós somos um corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o que realmente importa é se nós vamos chegar juntos no céu. Nós estamos marchando, todos aqui estão marchando para o céu. Eu não quero chegar no céu e não ver alguns de meus irmãos que estão comigo na caminhada. Estamos marchando para que todos possamos chegar lá. Todos nós. Ninguém aqui é melhor um que o outro. Ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Nós estamos marchando para Jerusalém Celestial, e em Jerusalém Celestial não existe divisão, não existe nada. Paulo continua dizendo: vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Essa associação que Paulo faz, provavelmente, Paulo estava relacionando com aquela armadura pesada greco-romana que o pessoal usava, que estava pronta para a batalha, que estava pronta para chegar para a guerra. Muitos cristãos estão na igreja, mas eles estão prontos para a guerra. Vamos fazer isso? Não. Não vamos. Mas por quê? O que a palavra de Deus, se nós, em todas as nossas decisões, nós parássemos para pensar o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Nós estamos entrando numa era em que o ateísmo está dominando, em que os valores cristãos estão sendo perdidos. Esses dias eu ouvi de um vídeo, que eu acredito que foi minha mãe que enviou, que essa é a pior geração de cristãos, e é verdade. É a geração de cristãos que qualquer coisa, o pessoal está saindo da igreja. É uma geração de cristãos que os filhos estão estudando, mas eles, por não verem Deus, o Senhor Deus, trabalhando na vida dos seus pais, porque os seus pais não foram sinceros, eles estão negando a própria fé. Eles estão deixando de acreditar em Cristo. Eles estão abandonando o Senhor. Tudo isso por quê? Porque muitos pais falharam. Falharam em mostrar o verdadeiro evangelho na vida. E Paulo está dizendo, vocês precisam tirar essa armadura de vocês, ou mesmo o colete sacerdotal que os judeus utilizavam. Não, para ir para a igreja eu preciso estar bem arrumado. Para ir para a igreja eu preciso colocar um terno, uma gravata, e eu vou chegar aqui para pregar o evangelho. E se nós olharmos para a palavra, o que estava dizendo? Jesus andava no meio dos seus discípulos e ninguém reconhecia quem Jesus era no meio dos seus discípulos. Tradições se infiltraram no meio da igreja. E as tradições, elas têm um problema, porque elas acabam quebrando a essência da fé cristã. Porque eu paro de ver, de procurar em que eu posso melhorar para Cristo, e eu começo a verificar o que o meu irmão está fazendo, que está contra o que eu acho que está certo. Paulo estava dizendo, vocês precisam tirar essa capa que está restringindo vocês ao homem do pecado, ao velho Adão, e se revestir, e vestir, colocar uma nova vestimenta, a vestimenta de cristão, de um homem que é a imagem de Cristo.
Quando eles trazem aquela mulher que foi pega em adultério, e eles dizem para Jesus: Senhor Jesus, essa mulher foi pega em adultério, ela precisa ser apedrejada. O Senhor Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então o Senhor Jesus abaixa e ele começa a escrever na terra. Nós não sabemos o que o Senhor Jesus escreveu na terra, mas eu acredito que o Senhor Jesus começou a escrever o nome da pessoa e o pecado que ela tinha cometido. E a palavra nos diz que os mais velhos começaram a deixar primeiro, começaram a sair primeiro. Muitas das vezes, nós devemos nos perguntar: será que eu estou vestido do novo homem? Será que aquela armadura pesada, aquela vestimenta pesada, aquela capa de cristão, ela foi quebrada? Será que o velho Adão foi crucificado? Será que o meu porte de vida reflete o que é ser um bom servo do Senhor? Será que eu estou colocando os mandamentos do Senhor em prática na minha vida? Muitas pessoas se iram com facilidade, se iram com as suas esposas, se iram com os seus filhos e acabam perdendo os seus filhos. Quando o Evangelho do Senhor diz para você praticar, para você fazer coisas completamente diferentes. Paulo diz assim no verso 11: nessa nova vida não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Na igreja de Colossos havia muitos grupos diferentes, e entre eles, escravos e livres. Imagine numa igreja que tinha o Senhor, que era dono do escravo. Paulo está dizendo para os Colossos, não há diferença aqui entre vocês. Quando entendemos o que significa viver para o Senhor, começamos a ver que não há diferença entre nós, pois na presença de Deus nós somos iguais. Não importa o que você é, o que você fez, não importa onde você estudou, onde você trabalha, com quem você casou, o seu salário, bens, riquezas. Nas nossas vidas como cristãos, Cristo deve ser tudo em nós. Paulo completa: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Quem sou eu para não perdoar a queixa que eu tenho contra o meu irmão? Quem sou eu? Quem é você para que o Senhor Jesus perdoasse o seu pecado e você não querer perdoar o que outra pessoa fez? Isso eu digo dentro da igreja. Agora imagina nós, para os que estamos fora da igreja, para as pessoas que não conhecem o Senhor. Quem somos nós para guardar ira, rancor, mágoa de pessoas que não conhecem o Senhor? Quem somos nós? O Senhor perdoou os nossos pecados, por que nós não podemos perdoar a essas pessoas? O que está impedindo a minha vida de ter o pleno conhecimento do Senhor? Mesmo que nós não merecêssemos, eu não merecia. Não sei se aqui alguém acha que merecia que o Senhor Jesus morresse por ele. Eu acredito que não. Mas mesmo que eu não merecia, o Senhor
deu a sua vida para que eu tivesse acesso à sua presença, para que eu pudesse ser salvo. Então não há motivos para eu ter rixa com ninguém, especialmente com pessoas dentro da igreja. Coloque nessa noite os argumentos que você tem e compare eles com o sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. Eles são tão significativos assim para você dizer que não perdoa? Para finalizar, Paulo completa o texto completa essa parte que eu li, dizendo que nós devemos nos revestir de amor. Paulo faz analogia, então, do amor como elo de uma corrente. Uma corrente, vocês sabem que uma corrente é tão forte quanto a força dos seus elos. Normalmente, os elos se rompem, pois eles apresentam imperfeições. Mesmo elos de corrente, você pode ir lá soldar, sempre dá uma trinca. Existe um peso que aquela corrente consegue suportar. No entanto, não existem imperfeições no amor de Cristo por nós. Então Paulo vai dizer, revistam-se do amor, porque o amor é o elo perfeito. Se nós revestirmos do amor de Cristo nas nossas vidas, teremos uma comunhão tão forte que nada nem ninguém poderá romper. Amém, igreja? Eu gostaria de pedir para os irmãos se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos falou através da Sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nossos corações, eles tendem sempre a errar, a pecar, a falhar, a rasgar os Teus mandamentos, Senhor. Todos os dias nós falhamos, mas nós pedimos ao Senhor. Senhor, nós queremos ser um corpo único em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor, Deus, é a cabeça da igreja, Pai. Que o Senhor é tudo para nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, faça, Senhor, morrer em nós tudo que não provém de Ti, toda a ira, toda a maldade dos nossos corações, tudo que não provém do Senhor, Pai. Que seja desfeito, que caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê essa semana, Pai. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa semana, Pai. Que o Senhor nos dê um pleno conhecimento. Eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor abra os nossos olhos para nós identificarmos, Santo, as nossas falhas e que nós possamos ser cristãos úteis para a glória do Teu nome, mesmo sabendo, Senhor, que tudo que nós fazemos, independente do que nós fazemos para Ti, nós ainda somos considerados servos inúteis, mas que nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais próximos de Ti, Pai, para que nós possamos atingir um dia a perfeição contigo em glória, ó Rei. Pois é para lá, Santo, é para a Tua casa, Santo, que nós queremos ir. Senhor, assim, Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos no Teu nome santo e precioso. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.